população brasileira e a formação do nosso povo brasileiro e também um pouco sobre as migrações que acabaram acontecendo dentro do Brasil. Então, para a gente falar do Brasil, a gente tem que começar historicamente falando no contexto de povoamento da América. Pensando lá na questão das teorias de povoamento da América, a gente vem para as duas teorias principais, que o homem saiu da África, se espalhou pela Ásia e Europa, e posteriormente pela Sibéria, pelo Estreito de Bering, congelado numa glaciação, o homem saiu da Ásia e acabou vindo para a América e povoando o nosso continente americano. Outra teoria é de que eles saíram pela Ásia, chegando à Oceania e atravessando pelo Oceano Pacífico, pelas ilhas da Polinésia, chegando à América. Então essas são as duas teorias da ocupação humana na América, né? Então, pensando nisso, a América ela é ocupada muitos anos antes da chegada dos espanhóis e portugueses, né? Muito tempo antes do seu descobrimento. Povos nativos da América, chamados de ameríndios, 3 populações se destacavam antes da chegada de Colombo, de Cristóvão Colombo para a América. Então, os maias, os incas e os astecas. Os maias e os astecas, mais lá na região da América Central. E os incas, aqui na América do Sul. Eram 3 civilizações extremamente evoluídas, pensando naquela época, que já trabalhavam com plantação, que já trabalhavam com construções evoluídas, que já trabalhavam com abastecimento de água, que já tinham uma certa hierarquia social. Eles eram povos até então desconhecidos e lá em 1492 Cristóvão Colombo acaba chegando na América, depois em 1500 o descobrimento do Brasil, e aí os espanhóis e os portugueses começam a dominar esses povos, né? Então, lá em 1500, com a chegada dos portugueses ao Brasil, eles acabaram se deparando com uma civilização indígena que já vivia dentro do Brasil, dividida em várias tribos diferentes, de várias etnias diferentes. Como chegaram no Nordeste brasileiro, acabaram entrando em contato com aquela tribo que vivia ali. Essa chegada e estabelecimento dos portugueses e início de relação com os índios, que marca o início do povo brasileiro. O início da população brasileira, propriamente dita, é nessa mistura entre portugueses e índios. Depois de terem se estabelecido aqui, os portugueses começaram a trazer escravos para acabar trabalhando aqui no Brasil. Na época, a escravidão era comum, né? E utilizavam dessa mão de obra para o trabalho. Então, o próximo passo dessa miscigenação que a gente tem hoje no povo brasileiro é a mistura com os escravos africanos que foram trazidos para cá pelos portugueses. Depois disso, já estabelecidos aqui, os portugueses trabalharam a terra, né, tiraram o pau-brasil, cortaram as florestas e começaram a plantar cana. Vendo essa questão de evolução no comércio mundial, né, nessa venda de açúcar que os portugueses estavam fazendo e ganhando dinheiro, alguns povos europeus lá se cresceram o olho para as terras portuguesas aqui no Brasil, que é o caso dos holandeses, que invadiram e se estabeleceram no Nordeste brasileiro por um tempo, e dos franceses, que acabaram invadindo o Rio de Janeiro por um certo tempo e dominando esse território. Então, mais 2 povos europeus que entram nessa mistura que a gente tem de povo brasileiro. Os portugueses conseguiram expulsar os franceses e os holandeses, mas eles acabaram deixando, né, descendentes na formação do nosso povo. Por muito tempo, poucos foram os imigrantes que vieram para o Brasil, a não ser os escravos que eram obrigados os portugueses a vir para cá. A imigração retorna de novo com os suíços, lá em 1919, e depois com os alemães, em 1824. Os alemães, na primeira chegada deles aqui no Brasil, foram levados para o Nordeste, eles não se adequaram ao Nordeste, então eles começaram a ser trazidos aí para a região da Serra do Rio de Janeiro, onde eles acabaram se adaptando melhor ao clima, e ao sul do Brasil, que a gente tem a maior
colônia alemã aqui no Brasil. Então, depois dos alemães terem chego ao sul do Brasil e se estabelecido, chegaram os italianos para trabalhar nas lavouras de café. Então, parte dos italianos que chegou no Brasil acabaram ficando no interior de São Paulo, e outra parte dos italianos que chegaram ao Brasil lá depois de 1870 vieram se estabelecer no Rio Grande do Sul. Os alemães e italianos são extremamente importantes para o desenvolvimento do nosso estado. Então, aqui na nossa região, de extrema importância essa questão da imigração italiana. As nossas cidades, aqui na nossa cidade, as cidades vizinhas, foram fundadas pelos italianos. Depois dos italianos e alemães, chegaram os poloneses. E aqui na nossa região, principalmente no sul do Brasil, tem uma grande colônia polonesa, então eles são também para nós de extrema importância na formação não só do povo brasileiro, mas sim também na formação do povo gaúcho. Depois, lá em 1908, chegam os japoneses no Brasil, eles chegam no navio Kasato Maru. Os japoneses também são extremamente importantes nessa questão da formação do povo brasileiro, tanto que o Brasil é o país que mais tem descendentes de japoneses fora do Japão. Então é assim, extremamente importante a imigração japonesa no Brasil. Depois chegam os sírios e libaneses, que vêm a convite do Dom Pedro II, eles acabam vindo para o Brasil. E hoje tem mais descendentes de libaneses que vivem no Brasil do que libaneses propriamente ditos no Líbano. Então, é extremamente importante também essa colônia. Aqui na nossa região, não tanto, porque eles começaram a chegar mais tardios, depois da Segunda Guerra Mundial, mas na região sudeste tem um grande número de sírios e libaneses que fazem parte dessa formação do povo brasileiro. E aí, vários outros povos foram imigrando para cá em busca de melhores condições de vida, lá depois da Segunda Guerra Mundial, principalmente até os anos 2000. Então a gente vai ter espanhóis, português, agora que o Brasil não faz mais parte, não pertence mais a Portugal, vai continuar tendo alemães, italianos, poloneses, suecos, russos, eslavos, sírios, libaneses e africanos dos mais variados países. A gente vai ter dos países da América do Sul, uruguaios, paraguaios, argentinos. Então é uma mescla gigantesca de povos, de etnias, de raças que estão formando o povo brasileiro. Na atualidade, principalmente depois do terremoto, o que a gente tem na imigração no Brasil no século XXI são os haitianos, vêm para cá fugidos da situação de miséria depois do terremoto que assolou o país. O percentual aqui na nossa região já chega a ser 1% da população, então já fazem parte, sim, da formação do povo brasileiro, dependendo do lugar do Brasil que a gente for falar, já geram uma grande importância. Tem 1% do Bento Gonçalves já é de origem haitiana, e depois eles vão ter os seus descendentes aqui e esse percentual vai aumentar. Os venezuelanos estão fugindo das condições de pobreza extrema, e como é fácil entrar no Brasil pela fronteira da floresta, eles estão vindo para cá em busca de melhores condições de vida também. E os principais movimentos migratórios agora que aconteceram dentro do Brasil, então a população brasileira ela se movimenta pelo espaço, ela se movimenta muito pelo espaço. Acredita-se que de cada 10 pessoas, 3 já fizeram algum movimento migratório, já trocaram de lugar, já trocaram de cidade, de estado dentro do nosso país. Então essas trocas de cidade e estado dentro do nosso país, elas acabam acontecendo há muito tempo, desde a chegada dos portugueses. Eles chegam no Nordeste brasileiro, utilizam o Nordeste e depois eles vão descendo em direção ao Sul. Então começa aí essa mobilidade do povo brasileiro. Recentemente, principalmente depois da década de 50, existem várias correntes migratórias dentro do nosso país, E normalmente elas são em direção ao sul. Como vocês podem ver aqui, a principal é dos nordestinos que vêm para o sul do Brasil em busca de trabalho, para a região sudeste e a região sul, que foram as regiões que mais se desenvolveram na questão industrial. Então, lá no Nordeste, aquela questão da seca, da pobreza, eles se movimentam em busca de melhores condições de vida aqui no sul. Bom, naquela outra seta que vai em direção à região amazônica, então, em certo período histórico brasileiro, era a região mais importante do país, economicamente falando, porque era ali onde se extraía o látex, que dava origem à borracha. Então, muito emprego, muito dinheiro envolvido
atrair a população para trabalhar lá no ciclo da borracha. Então, os nordestinos, de novo, né, que não tem muitas condições lá pela questão da seca, eles foram em direção ao norte em busca de trabalho no ciclo da borracha. Depois, na época da construção de Brasília, pela necessidade de mão de obra, de novo, nordestinos saindo do Nordeste, indo trabalhar na construção de Brasília, né, na marcha para o oeste que a gente teve aqui no Brasil nesse período. Né. Eles até recebiam o nome de candangos, né, que são os nordestinos que foram para trabalhar na construção de Brasília e ali ficaram. E mais recentemente, o fluxo migratório, principalmente depois da década de 70, é do sul e sudeste em direção à região centro-oeste e à região norte, onde houve a expansão da fronteira agrícola. Então, as pessoas aqui no sul do Brasil, elas vendiam suas terras aqui e compravam uma quantidade gigantesca lá no centro-oeste e no norte. Então, os colonos que tinham pouco capital aqui acabaram tendo fazendas gigantescas lá naquela região. E essa é a região que atrai o maior número de imigrantes no Brasil ainda até a atualidade. É a região que está em expansão, né? A fronteira agrícola está se expandindo, empresas estão beneficiando os gêneros agrícolas, então é a parte do Brasil que tem uma necessidade de mão de obra e que está atraindo nordestinos, gaúchos, catarinenses, paranaenses, paulistas. Então é o polo atrativo na atualidade. As duas regiões que mais atraem são a sudeste, pela disponibilidade de empregos, né, a questão da industrialização está mais desenvolvida, e a centro-oeste, né, pela questão da expansão da fronteira agrícola, que está subindo cada vez mais em direção do norte. Então, para dar uma resumida no que foi o vídeo, a formação do povo brasileiro, lá desde a chegada dos portugueses, e os inúmeros grupos de imigrantes que ajudaram a formar, né, o nosso povo, essa miscigenação que a gente tem no nosso país, e além disso contribuíram para a formação cultural, né? A gente se apropriou de várias culturas, né, de partes da cultura africana, de partes da cultura alemã, da italiana, da portuguesa, e foi dando origem a isso que a gente tem hoje, né, essa formação da cultura brasileira. E também os principais movimentos que acabaram acontecendo dentro do nosso país, né, para a ocupação, né, para chegar no atual nível de ocupação que a gente tem no Brasil, né. Sempre começando do litoral em direção a dentro do continente, em direção a dentro do país, né, desde lá da chegada dos portugueses até a atualidade. Essa foi a ocupação brasileira, sempre saindo do litoral em direção ao centro do país. E a atual perspectiva, né, de que como nós estamos numa situação econômica razoavelmente boa, existem pessoas em outros países que passam por situações bem piores do que a nossa, e elas acabam vindo para o Brasil em busca de melhores condições de vida, como a questão dos venezuelanos e haitianos.